Olá, meus queridos, boa noite, que a paz seja com todos. É com alegria que a gente está aqui novamente na nossa sala online, né? Nem é sala, é nosso ambiente aqui. Eu ia dizer bate-papo, mas como só eu falo e você no máximo tecla, então a gente não pode chamar de um bate-papo. Mas é um espaço que a gente tenta deixar ele de maneira interativa, onde a gente está abordando um assunto muito importante para nós cristãos, muito importante para a nossa fé, que é a escatologia bíblica. Lembrando você que escatologia é escatologia, estudo das últimas coisas, né? Então a gente está trabalhando isso aí, mas o pessoal fala muito de apocalipse, né? A palavra apocalipse significa desvendamento, descortinar, revelação. Então a gente está dando uma imersão de forma panorâmica nesse assunto. Okay? A gente já está aqui há algumas semanas, estudamos coisas muito interessantes, estudamos ali o rapto da igreja, o período da igreja. Lembra? O Rafael já está disponibilizando aqui na página do Facebook da Seara Church o nosso mapinha, digamos assim. Não atrevo a me chamar de mapa aquilo, né? Mas um pequeno roteiro panorâmico da escatologia, ou da história, né? Porque nós cristãos, a nossa fé tem um começo, tem um meio, tem um fim. A história existe, né? E a gente procurou fazer um roteiro para nós nos localizarmos. Ali tem o Antigo Testamento, tem o período da igreja, que é o atual momento que nós vivemos, que começou ali no Pentecostes, na descida do Espírito Santo, após a ascensão de Cristo, né? Na festa de Pentecostes, o Espírito Santo desce, enche aqueles primeiros discípulos e ali começa a caminhada da igreja. Então nós entendemos pelas profecias de Daniel, que a partir dali inaugurou um tempo, um hiato na história, ok? Um hiato na história. Lembro, a gente falou que Deus tinha prometido para Daniel um tempo em que ele restauraria o reino a Israel. E ele explicou que 490 anos, chegou aqui hoje o ilustre catecúmeno, salve, salve, o pajé da tribo, o nosso bispo, o pastor Fernando Pinto, bem-vindo, querido, Deus abençoe. Obrigado. Legal, ele veio ver, olha, fazer em loco aqui hoje, então você faz favor, hein? Capricha aí. Então, estava 70 anos determinado sobre a restauração da nação de Israel. Mas na realidade não era 70 anos, ali ele fala 70 semanas. E as semanas, naquela linguagem, a palavra é Shabua. Shabua é uma semana de anos. Então, ele falou, Daniel, até que Israel, ou seja, até que a nação com o seu Messias seja restaurado, haverá 490 anos de prazo. Esses 490 anos, até a restauração de Jerusalém, o reino a Israel, começou quando, debaixo de Neemias, o rei deu a ordem de restauração para os judeus voltarem para sua terra, para restaurarem a Jerusalém, a cidade. Ali começou a ocorrer esse calendário de 490 anos. Quando Jesus entra montado no jumentinho, ali no domingo, o domingo que antecede, aquele dia que antecede a Páscoa, Jesus entra montado no jumentinho, exatamente ali completa-se 483 anos da promessa de 490 anos da restauração. Jesus, teoricamente, seria o Messias que venha restaurar Israel. Mas o que aconteceu? Os judeus recusaram a Cristo. E Jesus, que era o Messias, nós vimos pelas profecias de Daniel que esse Messias seria morto. Jesus foi morto. Israel não aceitou o Messias que Deus enviou. A partir daquela hora, interrompe-se essa agenda das 70 semanas e abre um hiato na história que é chamado o período da graça, que começa exatamente ali e ele vai até o dia da volta em plenitude do nosso Senhor. Aliás, até o dia do rapto da igreja, do arrebatamento da igreja. Evidentemente que o nosso estudo de escatologia ele é panorâmico. O que acontece? Por que é panorâmico? Porque ele não é exaustivo. Então você não tem como você ficar aprofundando. A nossa intenção é te dar um mapa escatológico para você se localizar na história e a partir desse óculos você interpretar melhor os tempos.
Então, evidentemente que vão ficar muitas perguntas sem respostas, você vai querer o número do CPF da besta, não sei, né? Etc, etc. Não vai dar para rolar esse negócio. Então, ele é um panorama, então você vai pegar pincelando. Esse desenho que está disponível aí no Facebook da Seara, esse roteiro, é para você olhar para e falar, estamos aqui, vamos chegar ali, já passamos por aqui. É um panorama mesmo. E a Seara adota como linha escatológica uma linha mais tradicional, comum a nós pentecostais e a muitos tradicionais, especialmente a teologia norte-americana, que é uma visão chamada de dispensacionalista, pré-tribulacionista, pré-milenista, né? Tudo palavrão, né? Mas é a linha que a gente acredita. Por quê? Tem 4 ou 5 linhas escatológicas diferentes. Essa nós achamos a mais coerente. Por quê? Porque ela leva em consideração o método histórico, o método gramatical e o método literal de interpretação das profecias. Toda profecia, para você interpretar ela, você tem que ter uma base, você tem que ter um pressuposto, né? Tem que ter uma base, digamos, epistemológica. Outro palavrão também, não é remédio, não cura o coronavírus, tá? Mas é uma base para você ter um critério para você analisar uma profecia. Quando a gente nós adotamos a escatologia dispensacionalista, digamos assim, é porque nós levamos em consideração a literalidade das palavras, a historicidade dos fatos e a gramática. Esses 3 tripés nos ajudam a ter uma interpretação com menos equívoco, ou mais assertiva. Então a gente entra nisso aí. Mas já estudamos um monte de coisa, falamos um monte de coisa. Na última semana nós falamos um pouco dos juízos de Deus. Falamos ali de alguns fatos que vão acontecer dentro da grande tribulação. Nós falamos, por exemplo, da identidade da besta, do anticristo, que são 3 bestas, né? E literalmente falando 3 bestas, né? Tem o Satanás, né? Tem o anticristo, que é um líder político, tem o falso profeta, que é um líder religioso, e que a igreja vai ser arrebatada. A gente está falando de um período onde nós não mais estaremos aqui, por isso que nós somos pré-tribulacionistas, ok? Porque a gente sai daqui antes da grande tribulação. Só recapitulando, por que a igreja não fica aqui, pastor? Porque a grande tribulação é juízo de Deus. É consequência do juízo de Deus. É o dia da vingança do nosso Deus. É o dia da ira de Deus. É o grande e terrível dia da vingança do nosso Deus. E nós fomos justificados em Cristo. Então, como nós seremos punidos por algo que Jesus já foi punido? Então, juridicamente, não tem mais como a igreja estar aqui. Porque é juízo sobre a terra, é juízo sobre a iniquidade, sobre a rebelião. A igreja, não que a gente é melhor do que os outros, não somos não, tá? Mas nós temos o sangue de Jesus, o selo do Espírito Santo. A graça nos alcança e Deus então sequestra, ele tem o rapto, ele arrebata a igreja. E aí ele fala, bom, dá licença que agora eu vou acertar os ponteirinhos aí. Vou passar a régua nessa brincadeira e vai derramar sobre a terra, então, o julgamento. Nesse período em que a igreja não estiver aqui, a Bíblia diz ali em Tessalonicenses, Paulo nos fala, que a partir dessa hora, o homem da iniquidade, cujo ministério já opera, Paulo fala, mas o homem da iniquidade será manifesto, ou seja, o anticristo. Porque a igreja não mais estará aqui, e o Espírito Santo, que atua ministerialmente, de maneira missiológica na igreja, também não estará atuando mais. A igreja sai, cessa o ministério da igreja. Quando cessa o ministério da igreja, você tira da terra o sal e você tira da terra a luz. Então o pecado vai superabundar, né? Se você está escandalizado pelo que você vê hoje, quando a igreja não estiver aqui, por que você acha que detém um aborto, por exemplo? A igreja. O que você acha que detém o avanço da ideologia de gênero? A igreja. A igreja ela é o sal, ela é conservadora, ela preza pelas tradições. E ela está fincada em todos os segmentos da sociedade, graças a Deus. Nós temos políticos, professores, comunicadores, industriais, empresários, enfim, atletas. Todo lugar tem gente da igreja que Deus plantou em todo lugar. E essas pessoas retêm o mal. Então a Bíblia diz que tem um que ainda lhe detém. É o Espírito Santo operando na igreja. Sai a igreja. Então o homem da iniquidade vai encontrar barreira, tudo livre. Ele vem,
vai assumir uma liderança mundial, fazendo uma coalizão de governos. O ambiente já está se desenhando para isso. O palco do coronavírus, a gente viu várias pessoas falando, olha, deveríamos fazer um governo único para poder lidar com a pandemia. Meus irmãos, para quem conhece um pouquinho da palavra, está vendo que tem um pano de fundo, né, pastor? Tem um pano de fundo se desenhando aí. O que há um tempo atrás era um negócio inconcebível, hoje já não é tão inconcebível mais. Então esse camarada assume, e ele assume, já é um selo do cavalo branco. Ele é uma falsa paz. Ele faz aliança de paz, ele aglutina as nações e ele faz um pacto com Israel. E nessa ocasião o templo de Israel vai ser reconstruído. Vai voltar lá os sacrifícios, vai voltar a adoração em Israel. É sabido hoje, né, que você reconstrói o templo de Jerusalém em horas. Parece-me que os judeus já têm tudo pronto, pré-fabricado, escondido. Liberou, soltaram uma bomba na mesquita de Omar, caiu aquele negócio lá, o templo, plaf, rapidamente ele é refeito, com tudo, o santíssimo lugar, com tudo. E volta aos ofícios dos judeus. Ok? Que também é uma promessa de Deus. Por quê? Porque é a 70ª semana. É tempo de restaurar Israel. Israel começa a voltar em peso para lá. Já muitos judeus já voltaram. E ali esse anticristo faz um pacto de paz. Israel aceita. Mas a Bíblia diz que ele faz um pacto de 7 anos. Na metade desse tempo, Israel começa a enxergar quem é essa pessoa. Por quê? Ele quer fazer cessar a adoração. Diz a Bíblia, né? Ele quer o lugar da desolação. Ele quer entrar no templo de Deus e, imitando o seu pai Satanás, ele quer ser igual a Deus e assentar no lugar de Deus. E isso para os judeus é absolutamente inaceitável. Quando ele entrar em Jerusalém e ele, em paz com os judeus, trazendo paz no Oriente Médio, aglutinando todas as nações ao redor de Israel, fazendo todo mundo amar Israel, mas de repente ele chega lá e fala, cara, eu quero entrar no templo e eu quero ser adorado. Ali vai ter uma ruptura radical dos judeus com ele, os judeus vão começar a entender, e aí a história segue adiante, né? A gente vai falar algumas coisas hoje bem interessantes. A Márcia está aqui, a minha ajudadora de leitura, né? Mas eu quero só falar alguns pontos hoje, que a gente vai ser rápido daqui para frente, mas alguns pontos hoje. Queria pedir para a Márcia abrir-se em 2 Coríntios 3, 14 e 15, Romanos 11, 25 a 29. Se você achar e for bom, Fernando, quiser dar uma palhinha para nós também, ler um texto aí, é. 2 Coríntios 3, 14, 15, um texto conhecido, para você entender um pouco. Aliás, para você que está assistindo a live aí na sua casa, tem que estar com a tua Bíblia aí do lado de você, né? Ou no teu aparelho, ou, né? Pode, princesa. 3, 14 e 15 de 2 Coríntios. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Pastor Fernando, se pudesse ler para a gente Romanos 11, 25 a 29, livro dos Romanos, capítulo 11, 25 a 29. Pastor Fernando, é bom que tem uma voz de FM. Vai ser Deus. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aleluia. Apóstolo Paulo falando de Israel, falando que foi dado, os 2 textos que nós lemos, fala que Israel ficou cego. Como assim? Ele não conseguiu enxergar em Jesus o Messias.
de alguma forma, misteriosamente, eles olham, mas não veem, ouvem, né, mas não escutam, escutam, mas não ouvem, né, e eles não conseguiram ver. Então ali fala que um véu foi colocado sobre eles. Paulo fala em Romanos que por causa disso, capítulo 11 de Romanos é maravilhoso, que fala do zambujeiro enxertado na oliveira, né? Então, por causa disso, desse endurecimento dos judeus, veio a salvação para nós, os gentios. Mas que Deus não esqueceu dos pactos, porque os dons de Deus, a vocação de Deus são irrevogáveis, o pastor Fernando leu ali em Romanos. Ou seja, Deus tem um propósito de salvar a nação de Israel. Por isso, quando a igreja sair daqui, Deus volta todos os seus holofotes para Israel. É a última semana antes de que o reino seja estabelecido. É a última semana de Daniel, é a 70ª semana de Daniel. Então, os judeus não entenderam quem é Jesus. Alguns judeus sim, Paulo, a igreja nasceu ali em Jerusalém, todos eram judeus, né? Alguns judeus se convertem, tem os judeus messiânicos, mas a maior parte deles não conseguem enxergar Jesus como Messias. Por quê? Foram endurecidos para que a salvação pudesse chegar aos gentios. Então Deus fez um hiato na história e abriu um tempo para a outra gente. O pastor Fernando falou ali da plenitude dos gentios, ou seja, quando o tempo dos gentios se completarem, que é no arrebatamento da igreja, começou lá no Pentecostes e vai até o dia do arrebatamento. Essa é a plenitude dos gentios. Quando esses gentios se acertarem, ou quando o arrebatamento da igreja for, Deus, então, depois da plenitude dos gentios, a Bíblia diz que Deus se volta para Israel e vai perdoar os seus pecados, vai purificar as suas iniquidades. Então essa semana, essa da grande tribulação que nós conhecemos, ou a 70ª semana, é um período em que Deus está trabalhando com a nação de Israel para restabelecer o reino sobre a face da terra. Que é uma outra conversa que a gente vai entrar daqui uns dias, tá? Então está ali a 70ª semana de Daniel, ok? Agora, o que vai acontecer com Israel nessa 70ª semana? Lembre-se, na primeira etapa da semana, eles vão ter paz, porque eles vão estar tudo em paz. Mas quando começar 3 anos e meio, que é uma semana de 7 anos, são 7 anos, dividido em 3 períodos de 3 anos e meio. Isso aqui é um dom de letras estranhas. Por favor, ore para que possa interpretá-las, certo, Fernando? Então aqui são 7 anos, é a grande tribulação, é um período de 7 anos. Aqui a igreja já saiu, foi embora, não está mais aqui. Dá um glória aí, irmão. Né? Já estamos aonde? Bodas do Cordeiro, Tribunal de Cristo, olha lá, né? É o noivo com a noiva se casando, nos ares. Nosso corpinho vai vir para 70 quilinhos, 1,90 m, vai ser uma maravilha aquilo lá, né? E aqui na terra, no céu festa, na terra juízo. Só que nesses 3 anos e meio, em relativa paz, porque aquele selo que fala que um cavalo branco sai, aquilo ali não é ainda o cavalo branco do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aquilo ali está no primeiro selo, se não me engano, ali, abre. Então, a gente vai ver daqui a pouco. Selo não é selo de correio, é outra coisa. Então aqui Israel está bem. Mas aqui a trindade satânica começa a dizer que veio. Já começa aqui, na verdade. Mas aqui a coisa vai ficar escancarada. Então o que vai acontecer com a nação de Israel e com todo o planeta Terra nesse período? A gente vai ver alguns textos que falam a respeito disso. A Bíblia diz que tem os selos, as trombetas e as taças. E ainda fala que tem os 3 ais de Deus. Por quê? É tempo de juízo. Aqui acabou o tempo da graça. O que é graça? É Deus me dar aquilo que eu não mereço. O que eu não mereço? Salvação. Deus me deu, tirou. Acabou o tempo da graça. Agora volta o tempo do juízo. Certo? Então, aproveita a graça e que quem ficar aqui vai ficar na desgraça. Então, tem que se mandar do quanto antes, né? E como é que se vai aqui? Só aceitando Jesus.
deixando o Espírito Santo vir morar em você, regenerar. Pronto, tem o selo do Espírito, puf, vai embora, né? Sai daqui. E aí Deus vai tratar com quem não aceitou Jesus, com o resto do planeta, aqui dentro. O que vai acontecer ali nesse período? Marcinha, no Apocalipse 12, se a Márcia e o pastor Fernando puder ajudar, abrir em Apocalipse 12. Nesse período aqui, nós estudamos semana passada, Deus vai ter um grupo de judeus de 144 mil, 12 mil de cada tribo. Esses judeus vão estar pregando o evangelho aqui dentro. Ele faz parte de um grupo que a Bíblia chama de remanescente fiel. Eles vão estar pregando o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? As boas novas de que Jesus é o Cristo. Eles vão estar anunciando aqui para quem? Para os judeus. E vai ter também as duas testemunhas, que serão mortas aqui. Nós também lemos semana passada, que elas vão ter muito poder de fechar os céus, fazer muitos sinais, serão mortas, seus corpos ficarão 3 dias expostos, todo mundo vai ver, e o mundo vai celebrar a morte dessas testemunhas, depois elas serão ressurretas, né? Então isso vai acontecer na grande tribulação. Mas hoje, vamos lá, Apocalipse no capítulo 12. Tem uma pessoa perguntando, trindade satânica por quê? Porque é o dragão, o anticristo e o falso profeta. O dragão é ele, o carcará sanguinolento, dito cujo, Satanás, o diabo, a serpente, né? Aquele que engana desde o começo, o pai da mentira, o príncipe deste século, príncipe deste mundo, Deus deste século, né? Que a Bíblia chama ele, tem vários textos, desde Moisés, como o dragão, ele é o dragão e a serpente é depositado sobre essa figura, o adversário, né? O adversário. E ele imita Deus, ele é um imitador de Deus. Deus não tem a trindade santa? Pois ele inventou a trindade satânica. Dragão vermelho, não parece a China, né? Deus me perdoe, né? Ó, paga isso aí. Heresia, acabei de ter um revelamento aqui. Dragão vermelho, olha aí, cara, toda a ver. Globo e você toda a ver. Vamos lá, Marcinha. Capítulo 12. Você pode ler, Márcia. Deixa eu ver da onde aqui, que é muito longa a leitura. Vamos ver alguns personagens aí. Olha o verso 9, Marcinha. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Olha só, a identidade dele já está aí, não preciso falar mais nada para você, né? Quem é esse camarada? Que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. No verso 4 tem uma alusão à queda dele, à rebelião dele, que fala assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Aqui muita gente fala que você está falando de uma rebelião angelical, né, onde o querubim ungido, que era esse cara, ele caiu e com ele arrastou uma terça parte dos anjos do céu, né? Então, para cada anjo caído tem 2 anjos eleitos. Estamos em muita vantagem, certo, pastor Fernando? Né? Então não dá muito ibope para esses caras, não. Cada um que caiu tem 2 eleitos, ganhamos, né? Agora nós vamos falar de uma outra... Verso 5, pastor Fernando, por favor. Nasceu depois um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. E aqui fala de um filho varão. O filho varão fala de Jesus. Ok? A gente está apurando a identidade dos elementos que estão em Apocalipse 12. Um ser que está lá é o dragão. O dragão é o Satanás. Outro ser que está citado é Jesus, o filho da mulher. Certo? O que aconteceu com ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. Onde está lá? E que no futuro, diz ali o verso 5, que o pastor Fernando leu, há de reger todas as nações com cetro de ferro. Um dia, o trono dele, que é de direito, será de fato. Então, é Jesus. Agora, uma outra personagem aí é o verso 1, Marcinha. Viu-se grande sinal no céu, a saber,
uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Pastor Fernando, 13, por gentileza. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Pode continuar, pastor Fernando, por E gentileza. foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ok. O dragão, o que vai acontecer com Israel? Então, Israel é simbolizado em Apocalipse 12 como uma mulher. Por que ela é mulher? Porque o próprio Jesus falou que a salvação vem dos judeus. Então, Jesus é o filho da mulher, é o filho de Israel, não está falando aqui de Maria. É que a nação de Israel ia gerar o salvador da humanidade, que é o filho de Deus. Então, a mulher ali em capítulo 2 de Apocalipse é a nação de Israel, o dragão é o diabo, e o texto que o pastor Fernando leu diz que esse dragão vai perseguir a nação de Israel. Rompeu aqui na metade da semana, agora ele está na terra e ele vai investir com tudo contra a nação de Israel. Haverá uma guerra, as nações vão declarar guerra a Israel. Israel, que já é odiado hoje, né, o antissemitismo, já é odiado, vai ser potencialmente odiado. Porque numa sociedade licenciosa, que a nova ideologia não haverá limites para nada. Israel é uma nação rígida, de princípios. E eles vão ser perseguidos violentamente pelo dragão que vai querer destruir a mulher. Mas lembre-se, ela é a nação de Israel, aonde Deus tem um propósito de salvação com essa nação nos últimos dias. Israel vai ser protegido. Esse texto que leu, olha, a mulher foi dado asas para fugir, para que voasse. O deserto sempre foi refúgio de Israel quando saiu do Egito, quando foi para o Egito. Israel também, o deserto também tem a ver com lugar de refúgio. A serpente tentou pegar de todo jeito. Diz que a terra abriu a boca, engoliu o rio que o dragão tinha arrojado. Enfim, o que vai acontecer aqui é uma grande perseguição à nação de Israel. Mas essa perseguição não vai se ater apenas à nação de Israel. A Bíblia traz uma infinidade de textos que diz que homens aqui, que não são judeus, também vão resistir e também serão perseguidos nesse período. Haverá grande perseguição, né? O profeta Tim LaHaye que confirma isso, não deixados para trás, tá? Então, essas aqui são personagens. É interessante que o texto que o pastor Fernando leu, que ele fala assim: a mulher será sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, ok? Vamos lá? Vamos botar isso aqui. Essas não são curiosidades apenas, né? São revelações interessantes da palavra de Deus que se fecham. Só quero fazer uma continha com você aqui. Então lá fala assim, ó, um tempo, um ano. Justo, se você puder apagar tudo é melhor. É? À esquerda, embaixo. Que daí eles visualizam melhor. Ok. Um tempo, um ano. Dois tempos, 2 anos. Certo? Metade de um tempo, 6 meses. No texto que a Márcia leu, o Fernando leu, no versículo 6 do capítulo 12, fala assim, quanto? 1.260 dias. Certo? Se você dividir 1.260 por 30, dá 42. 42 dá 3 anos e meio. 1 ano, 2 anos, meio ano. 3 anos e meio. A metade da grande tribulação. Então, a Bíblia vai trazendo esses elementos. E isso aqui está no Apocalipse, mas isso aqui está em Daniel. Está lá em Daniel. Capítulo 8, capítulo 9, você vai ver esses números expressos em Daniel. Então você vê, é a 70ª semana, o tempo do ajuste de Deus. Ok? Ah, você não está entendendo nada? Não tem problema, é assim mesmo, a gente entende mesmo.
Mas um dia você vai entender. Aceita Jesus e leva a sério a tua fé, meu filho. Né? E nesse tempo também, eu esqueci de falar aqui, mas no verso 7 do 12, quem pode ler fazendo a gentileza? Pode. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Esse personagem também que eu não falei é chamado Miguel. Miguel, segundo alguns estudiosos de anjos, diz que o mundo tem dois arcanjos. Arcanjos são os anjos mais poderosos. Diz que é Miguel e Gabriel. Miguel atua em assuntos relacionados à nação de Israel e Gabriel com o resto. Tanto que é o Gabriel que traz as boas notícias e tal, né? Do Salvador, aquela coisa toda. E o Miguel sempre aparece quando Israel está envolvido. Então o fato de Miguel aparecer aqui nesse período é o período em que Deus está tratando com a nação de Israel. Né? O arcanjo Miguel, né? Que eu não conheço muito de anjo, né? Mas algumas pessoas que estudam falam, tem dois arcanjos, Miguel e Gabriel, são os mais poderosos, e um cuida da nação de Israel e outro cuida das nações gentílicas. Né? Então o nosso aí é o Gabi. Né? Ai, credo. Vamos lá. Ótimo. Calma, Senhor. Então vamos para outros pontos. Então, o que vai acontecer, já falamos aqui hoje, entendeu? Israel teve uma cegueira, veio a igreja sai, os olhos de Israel começam a ser abertos. A Cristina fica escrevendo cunha. E os olhos de Israel começam a ser abertos. Segundo, você viu que a grande tribulação é tempo de Deus para Israel. E você vê no capítulo 12 que Israel será perseguido pelo dragão. Quando fala perseguido pelo dragão, o dragão vai exercer autoridade sobre a segunda besta, que é o anticristo, sobre a terceira besta, que é o falso profeta. Ou seja, essas pessoas vão poder articular as forças militares do planeta. Eles vão ter poder político, influência religiosa. Eles vão se articular para ir contra Israel. O que vai acontecer no final da grande tribulação, na batalha do Armagedon, que é outra conversa, né? Eu não vou deixar você louco aí, né? Então, ele vai acontecer lá mais para frente, essa batalha. Então, eles têm poder de persuasão, eles vão estar com a liderança do planeta nas mãos, certo? E aí eles vão entrar realmente contra Israel. E quem tiver lá junto com Israel, que vai ter muita gente, muito crente que não foi arrebatado, né? Muito filho de crente, muito marido e esposa de crente, vizinho de crente, que nasceu em família crente. Quando a coisa começar a desenhar, esse cara fala, tá tudo aí. Aí, meu amigo, como dizia o meu amigo Edir Macedo, meu amigo, minha amiga, socorro. Mas o que vai acontecer então com os gentios na grande tribulação? Tá? Os gentios na grande tribulação. Será um tempo de juízo sobre os gentios. O que é os gentios? São as outras nações fora de Israel. A Bíblia fala de tempo dos gentios e fala de plenitude dos gentios. Na Bíblia, o tempo dos gentios começa quando Jerusalém cai diante do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Quando ele vem e destrói Jerusalém, a partir disso, Jerusalém nunca mais na história foi dominada pelos judeus. Sempre era o Império Babilônico, persa, grego, romano. Ali começou o tempo dos gentios. Porque Israel desobedeceu e foi punido por isso. Daniel até escreveu isso. Outras gentes dominaram a Jerusalém. E até hoje, Jerusalém não é dos judeus. Então, o tempo dos gentios, ele vai até o final da grande tribulação. Só que os gentios receberam o evangelho, foram salvos, se converteram, deixaram de ser gentios e se tornaram igreja. E a igreja saiu. A igreja é uma nação de Deus para essa dispensação. Mas
Na grande tribulação vai ter Israel, mas vai ter também sobre a terra os gentios, ou seja, as outras nações. O juízo também virá para essas outras nações. O juízo também virá. Então, esses gentios que não querem Deus vão estar aqui para receber o julgamento de Deus. Tá? E quando eu falo julgamento, é juízo, não é mais julgamento, porque já estão julgados, é juízo sobre a face da terra. Então, o período dos gentios vai até o final da grande tribulação. Depois do final, quando acabar a grande tribulação, Jerusalém é restaurada no reino. Mas até lá, ela ainda é dos gentios. Ok? Então, período dos gentios. E haverá salvação para os gentios dentro da grande tribulação? Abra, por favor, Márcia e Fernando, em Apocalipse 7. 7 a partir do 9. Do 9. Isso. Leio quando? Dei uns 3, vai até o 17. Você lê 3, depois o pastor Fernando lê 3, vamos fechar. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Olha, a igreja vai estar vestida de coroas. Essa é uma diferença entre as duas multidões. A igreja verá coroas. Essa multidão que João viu não tem coroas. Tem palmas. Tá? Vai. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Pode ir no 13 em diante, pastor Fernando, por gentileza? 12, não? O 13. Pode ir para o 13 já. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Pode continuar, pastor. E jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então a Bíblia atribui, a escatologia atribui a esse grupo de pessoas a quem? A outras gentes. Tá? Porque o Espírito Santo vai cessar o ministério missiológico da igreja. Mas o Espírito Santo, ele é Deus, e Deus é onipresente, está em todos os lugares. Toda salvação é sempre fruto da graça. Ninguém pode ser salvo não pela graça. Até essas pessoas que morreram na grande tribulação tiveram suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. A única forma de ser salvo é pela graça de Deus. É para nossa posição diante do sacrifício de Jesus Cristo. Em qualquer tempo, até no passado. Até os judeus que não conheceram a Jesus, quando forem salvos, serão salvos pela fé nos sacrifícios, mas aquele sacrifício simbolizava o sacrifício de Cristo no futuro. Ok? Não foram salvos pelo sacrifício do animal, foi salvo pelo sacrifício de Cristo. Mas a medida da fé e da revelação que eles tinham naquele momento era só aquela. E baseado naquela revelação de Deus, eles tiveram fé. E essa fé transmite-se para a fé no sacrifício de Jesus. E na grande tribulação tem pessoas, porque vai ter evangelização. A Bíblia diz, Jesus fala em Mateus 24, que o evangelho do reino será pregado.
E ali ele está falando da grande tribulação. O evangelho do reino será pregado, depois virá o fim. Que evangelho é esse? O mesmo evangelho, as boas novas. Que boas novas? Que Deus abriu uma porta de salvação. Agora o Espírito Santo não vai estar mais habitando na pessoa. O ministério do Espírito Santo será diferente, como no Antigo Testamento, que as pessoas não eram habitação do Espírito Santo. Né? Não era habitação do Espírito Santo. Só no Novo Testamento que o Espírito Santo veio habitar nas pessoas. Então lá vai ser pregado esse evangelho por quem? Pelo remanescente fiel de Israel, 144 mil, os 144 mil, pelas duas testemunhas, por crentes nominais que vão tomar a sua decisão. Ou seja, vai ter salvação dentro da grande tribulação. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus quer que todos os homens se salvem. Então, a salvação ainda vai estar aberta. Só que se já é difícil hoje, naquele tempo vai ser muito mais difícil. Hoje o Espírito Santo está aqui detendo o mal. Naquele tempo não vai estar. Você vai ver a barbárie humana. Você vai ver o que você nem imagina. Os homens, você não vai ver não, graças a Deus, aleluia. Nem eu também. Né? Mas o que vai acontecer? São os homens que serão entregues aos seus instintos, olha, maléficos, malignos, sem limites. O que você pensar vai acontecer na grande tribulação. Não haverá limites morais, nada, não haverá nada. Não tem igreja. Vai chegar o tempo de uma anarquia total. Os governos não serão respeitados. Nenhuma autoridade vai ser respeitada. Nada, nenhuma tradição. Não haverá limites para o ser humano. Um cara entrar na casa do outro, estuprar um filho, matar uma filha, roubar um carro. Não haverá limites. Cada um vai fazer o que acha certo. É tempo em que Deus tira a mão. Né? Se há limites para o mal hoje é porque a mão de Deus está aqui, na pessoa da igreja. Por isso os nossos políticos, né, são os ignorantes das coisas espirituais. A igreja é o grande braço para a organização da sociedade, para o mal, para a oração, né, para deter do mal. Então isso vai acontecer ali, e eles vão então ser salvos. Tem um monte de outro versículo, não vou pegar, porque senão o nosso tempo vai longe. Haverá então também salvação para Israel. Por quê? A 70ª semana é a promessa de Deus. O pacto dele com Abraão, com a nação. Paulo fala isso. Todo Israel será salvo. Né? Então, gentios e judeus serão salvos pela pregação do evangelho do reino no período da tribulação. Mas é um tempo em que o gentio que estiver aqui tá de gaiato, porque não é para ele estar aqui, já é para ele ter saído. É um tempo que Deus fala, agora é o tempo de Israel. Acabou o tempo dos gentios, agora é o tempo de Israel. Gentil vai sentir agora a consequência dos seus pecados. Ok? Você está falando assim, mas se Deus fosse bom, como é que permite que uma criança morra de fome a cada 30 segundos na África? Se Deus fosse bom, como permite que um bebê seja estuprado numa maternidade no hospital? Se Deus fosse bom, como é que Deus permite que um adolescente seja sequestrado na Indonésia para ser tirado dos seus órgãos para transplante enviado para um país milionário? Se Deus fosse bom, não é assim? Tudo isso está subindo diante de Deus. Cálice da ira de Deus está chegando na medida. Quando der a medida, Deus tira a sua igreja. Fala, gente, vamos conversar. O justo juiz, onde a gente nem levanta o olho. Pastor Fernando trabalha na corte. Como é que é enfrentar um juiz, Pastor Fernando? Um juiz preparado, um juiz articulado, firme. Alguém fica valente lá? Agora você já imaginou aquele juiz que tem informações limitadas. Agora você imagina diante do justo juiz que sabe todas as coisas. A gente só tem uma coisa a fazer: cair e ficar ali. Só que não tem mais graça. A não ser que você se renda a ele. Mas você vai ver nos textos que a gente vai ler que diz que os homens não se arrependeram.
Preferiram adorar a si mesmos. Então é tempo de desgraça. Tudo que está acontecendo, Deus não esqueceu, Deus não é injusto, Deus não é omisso, Deus apenas tem um plano feito e um tempo de validade. O mundo tem uma plaquinha de validade. A sociedade tem uma plaquinha de validade. O diabo tem uma plaquinha de validade. O pecado, a morte, a doença, tudo tem uma plaquinha de validade que Deus vai respeitar, mas vai chegar naquele dia, porque Ele é o soberano, justo juiz. Por isso agora, irmãos, é o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável da evangelização. Jesus vem nos salvar do quê? Da ira de Deus. Ah, Jesus vem me salvar do diabo. Não, o diabo está enrolado, vai para o lago de fogo e você vai junto se bobear. Jesus veio nos salvar da ira de Deus. Ele não veio nos salvar dos nossos problemas. Ele veio nos salvar da ira de Deus. Né? Interessante esse negócio. Interessante mesmo. Bom, vamos ver agora aqui alguns juízos da grande tribulação. Vamos lá para Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Quem pode ler? Bom, Vai do 1 até os... Do 1, lê do 1 e o 2 primeiro. vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Cavalo branco fala de paz. Essa aqui é uma falsa paz que o anticristo vai estabelecer na terra. Ele vai vir e vai ser uma sumidade, vai convencer os líderes. Sabe o que é um selo? Um livro era um pergaminho que ele era selado com cera derretida. Então você abriu o selo, é você quebrar o selo. Então, paf, ele quebra o primeiro selo e vai lendo o que está escrito naquele livro. Do primeiro selo que ele abre, ele fala, isso daí. Isso aqui chama-se o primeiro selo. O que é esse primeiro selo? Um cavalo branco, que simboliza a paz, que está na pessoa do anticristo, nesse texto. Ele vai fazer uma paz falsa, ilusória, vai enganar as nações. Ele vai ser um diplomata, ele vai ser um cara extraordinário, bonito, inteligente, ele vai ter uma capacidade de articulação e ainda ele vai ter uma doença fatal e vai ser meio que ressurreto pelo falso profeta. Isso vai dar para ele uma popularidade mundial, um troço absurdo, e ele vai trazer uma falsa sensação de paz. Uma falsa sensação. Isso aí já é o começo do negócio. Pastor Fernando, o 3 e o 4, por gentileza. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O segundo selo, guerra, morte, aquela paz passou. O mundo vai entrar em guerra. Com muita guerra. Marcinha, o 5, o 6 e o 7. Perdão, o 5 e o 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Vai ser um tempo de escassez e de fome. A comida vai custar uma fortuna. Falsa paz, guerra. Esse aqui é o primeiro selo, falsa paz. O segundo, guerra. O terceiro, fome. Fome. Né? As pessoas ricas, mais ricas, vai ficar no estado de miséria. Não vai ter dinheiro para comprar comida. O verso 7 e 8, pastor Fernando, por gentileza. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo,
ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Morte, uma quarta parte. É juiz de Deus caindo, tá? Outro selo, para a gente andar, o 9 e até o 11, Marcinha. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes deram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Essa é a perseguição para os judeus e crentes. Vão ser perseguidos e mortos. O sexto selo, 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Isso aqui vai ser um castigo sobre as lideranças, os governos, aqueles que têm autoridade, as nações, as organizações, ONU e outras organizações que são equipadas pelo anticristo. Esses homens influentes, lideranças, todo tipo de organização vai ser castigada naquele dia. Eles vão entrar em desespero, ok? E esses são os selos, rapidamente, né? A gente podia ficar desdobrando eles aí, mas não dá. Depois dos selos, vem as trombetas. Está no capítulo 8 e 9. O que é uma trombeta? É um alarme, é um aviso. Quando tocava a trombeta em Israel, Israel tinha vários toques. Por isso que Paulo fala assim, se o toque da trombeta for certo, como o povo se ajuntará para a batalha? Você imagina Moisés com 2 milhões de pessoas no deserto. Como é que ele ia comunicar? O WhatsApp acho que não tinha naquela época, celular não tinha. Como é que se comunica com 2 milhões de pessoas no deserto? Ele tinha um grupo de pessoas com trombetas. Se a nação tinha que andar, era um toque. Se tinha que descansar, era outro toque. Entendeu? Então, toda a organização da nação era baseada em toque de trombeta. Né? As ações o povo era treinado naquilo. Então, quando fala em trombeta, é aviso, é Deus chamando mesmo. Né? E aí tem as trombetas agora. Então, a gente já viu os selos, e agora vamos ver o juízo das trombetas. 8, 7. 8, versículo 7, Marcinha. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Uma terça parte da terra, terça parte das árvores, toda a erva verde. Olha aí, fogo descendo do céu. Se é meteoro, não sei o que é, mas não sei. Sei que João viu um negócio muito louco lá. Né? E diz que é terça parte. Você imagina um nível de destruição. Às vezes a gente assiste aqueles incêndios na Califórnia, dá um desespero na gente, né? Agora você imagina a terra sendo devorada, né? Devorada. Outra trombeta. O capítulo 8, versos 12 e 13. O
quarto anjo... Desculpa, pastor Fernando. É 8, 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Uma grande montanha ardendo em chamas, caindo no mar. O que é isso? Isso é meteoro, né? Meteoro. Né? O que acontece? A terça parte da criação que tinha vida existente no mar foi destruída, e uma terça parte das embarcações, os grandes transatlânticos, os navios, os cruzeiros, os navios militares, os navios comerciais que transportam aqueles contêineres, uma terça parte vai desaparecer. Baleia, tubarão, tudo animal do mar, terça vai desaparecer. Vai ser um horror. Esses filmes que a gente assiste aí vai ser fichinha. Agora a terceira trombeta, Marcinha, 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Olha só, a água potável vai acabar. Você já imaginou sem água? Não tem água. Já está um problema sério a água em muitos países. Você imagina quando acontecer isso aqui, né? A outra trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Olha só. Aqui dizem alguns estudiosos que a terça parte do sol, da lua e das estrelas também está falando de autoridades governamentais, também estou falando de líderes, também estou falando de organização social, política e militar, também vão ser aniquilados. E só que essa aqui parece um anjo que fala o quê? Ai, 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 dos que moram na terra, por causa do restante. Quer dizer, não acabou ainda, foram os selos e metade das trombetas, tá? E serão sucessivos, é um negócio complicado isso daí. Agora a outra, Marcinha, do 9, 1 e 2. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Vai, mais. Não, tá bom aí. Não, pode mais um pouquinho. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, os 144 mil. Continua? Pode ir. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos... Pula pro 11, Marcinha. Tinham ainda a cauda como... tinham sobre eles
como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. 12. O primeiro ai passou. Só o primeiro. Um ser infernal, um poder de pragas. Ah, o Covid. Ah, isso aí vai ser brincadeira de neném, meu filho. Vai ser literalmente uma gripezinha, como dizia o nosso JB, né? Então vai ser coisas terríveis. Os homens vão pedir para morrer, não vão conseguir morrer. Este ser vai ter poder para trazer essas coisas venenosas, né? Vai ser liberado. E aí, olha o que fala aqui no finalzinho, né? E o primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Olha tudo que já aconteceu, né? Uma sequência de coisas. Pastor Fernando, por gentileza, do 13 ao 19. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Olha isso daí, cara, Fernando. Solta os 4. Quem são esses caras? São anjos malignos terríveis, que estão presos. Desde quando? Milhares de anos. Anjos terríveis, demônios. Vai. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Mais uma terça parte dos homens, vai. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam danos. O 20, Fernando. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus cultos. Meu Deus, com tudo isso, João diz que esses homens não se arrependem. A maldade mesmo, né? Uma destruição terrível. Márcia, agora vai para o capítulo 11. Capítulo 11, do 15 ao 19. É a 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivas. A 7ª trombeta já está falando quase que no final da grande tribulação, porque a segunda vinda de Cristo, ela acontece em 2 etapas. A primeira etapa, aqui é a igreja. Ela sobe no arrebatamento, o Senhor Jesus desce.
Paulo nos diz que nos encontramos nos ares, numa dimensão. Nessa dimensão nós ficamos por 7 anos. Aqui acontece o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. O que é boda? Casamento. Aqui o noivo e a noiva se encontram. E dura 7 anos isso. Quando a noiva e o noivo se casam, aí eles retornam sobre a face da terra. Aí que nós temos que entender, por exemplo, a parábola das 10 virgens. Ela entra aqui. E as virgens não são noiva. Ok? As virgens são as acompanhantes da noiva. Então, aqui Jesus volta com a sua igreja sobre a face da terra. Aqui é as bodas do Cordeiro. E aqui são as ceias das bodas do Cordeiro. E aqui, o Israel fiel, que são 5, entra na festa. E o Israel que é tolo, fica de fora da festa. Aqui é chamado da primeira etapa da segunda vinda. Aqui é a segunda etapa da segunda vinda. A segunda vinda de Cristo, vem em 2 etapas. A primeira, ela vem nos ares, fica 7 anos. Aí, ela vem à terra. E quando ela chega na terra, no final da grande tribulação. Por quê? Porque é a última semana que Deus prometeu antes de restaurar o reino. Quando completar a última semana, ele vem. E aí tem a grande batalha do Armagedon. Aí o final da grande tribulação. Ali já o anticristo, o falso profeta, já vão ser condenados. Vai começar uma outra dispensação aqui para frente que a gente vai estudar. Então, essas trombetas estão falando já do final quase da grande tribulação. Aqui que é 3 anos e meio, 3 anos e meio, está aqui, ó. Já está preparando o cenário para a vinda com poder e glória. Aqui sim se verá o sinal do Filho do Homem. Aqui sim você vai cantar o Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará o seu nome, o Rei das Nações. Pena que eu estraguei a música, mas é muito bonita. Isso é fantástico. Então vem ali, tá? Mas antes disso acontecer, acontece ainda os últimos juízos, que são as taças. Márcia, Apocalipse 16, para a gente ir terminando. 16, 2. Isso. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Aos adoradores da besta. Quem é adorador da besta? Quem não adora a Deus. Precisa adorar, basta não adorar a Deus, você já bestializou. Aí esse homem vai ser... Já morreu tanta gente, já teve tanta destruição, mas ainda vem mais. Vai. Agora, o segundo flagelo. 3, pastor Fernando. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Morreu todo. Aquela vez morreu uma terça parte, né? Ou uma quarta parte, não me lembro. Agora, todo. Márcia, 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes essas coisas. Portanto, derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Inquestionáveis, são juízos de Deus. Irmãos, não esqueça que lá com Noé, Deus foi avisando. Vai vir o dilúvio. Noé foi o pregoeiro da justiça. Fez uma arca que
Podia muitas pessoas terem sido salvas naquela arca, mas as pessoas ridicularizavam Noé. Noé era como um louco. Ele e sua família entraram, 8 pessoas entraram na arca. A Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca por fora. Por fora. Por quê? Porque se Noé pudesse fechar a arca por dentro, ele abriria. Seu vizinho, o seu amigo, uma pessoa que ele gostava, ia batendo na porta para abrir, você já imaginou? Mas Deus é justo. Deus deu um tempo e falou, olha, então Deus é justo. Ele é misericordioso, ele é amoroso, mas nenhuma dos seus atributos são maiores do que os outros. Como Deus é amor, Deus também é justiça. Ele é tão justo que para cumprir a sua justiça, ele mesmo teve que morrer numa cruz. Então agora vai vir tanto sofrimento e o cara fala, olha, o senhor é justo, o senhor está certo. Não tenho que recorrer, né, em segunda instância. Não tem. Vamos continuar só para fechar? Agora. 8, né? 16, 8? É, isso. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Olha só. Fala sobre calor global, né? Blasfemando ainda. Em vez de pedir misericórdia, blasfemando. E o final diz, nem se arrependeram. Né? Coisa terrível. Vai, Márcia. Quinto. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de sua vida. Agora, ele derrama sobre aonde? Sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Agora vem do próprio inimigo, né? E semeia ali, ó, derrama sobre eles. O sexto. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Aqui é a preparação mesmo do enfrentamento, que Jesus vai vir e eles estão se preparando para lutar contra o Cordeiro e a sua igreja e os seus escolhidos. É a chamada Batalha do Armagedon, no Vale de Meguido, né? O último, Marcinha. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Amém. Isso aqui a gente encerra falando que isso aqui são os juízos de Deus nesse período chamado de grande tribulação, né? São os selos
as trombetas e as taças. O que são isso? São juízos de Deus sobre quem? Sobre os gentios e sobre aqueles judeus que não se renderem ao Evangelho. Vai ter salvação ali dentro? Vai. Os judeus serão salvos que se renderem ao Senhor, que reconhecerem Jesus como seu Messias. E os gentios que em algum momento tiveram contato com as Escrituras e que vão ter força. Porque você vê o texto, vai ser terrível. Os homens ainda não vão reconhecer os seus pecados e ainda vão blasfemar contra a pessoa de Deus. Aí a grande tribulação vai terminar, né? A grande tribulação vai terminar, certo? A grande tribulação termina. Quando ela termina, começa um novo período, que a gente vai falar um pouquinho na semana que vem, que é chamado Reino Milenar do Messias, onde Jesus se assenta no trono de Davi. Tá? Começa um reino milenar do Messias, que é uma nova dispensação, um novo período de tempo, que dura, como nós somos literalistas, né? Tem gente que fala que o milênio não quer dizer 1000 anos, quer dizer um período longo. Mas para nós que tratamos o Apocalipse de forma literalista, começa o reino milenar do Messias. E aqui dentro vai estar Israel, a igreja e aqueles que se converteram e sobreviveram, porque não vai morrer todo mundo, e sobreviveram na grande tribulação. Só que você viu que até as ilhas vão sumir, a crosta terrestre, a geografia vai mudar. O Senhor Jesus vai se assentar no trono, e como a gente leu, vai reger as nações com seu cetro. E ele vai gerenciar a terra por um grande período, né? Mas aí a gente vai ver na próxima semana. Tá bom? Volto a repetir, é um estudo panorâmico, a gente está falando de um assunto que no seminário tradicional é 1 ano, até 2, né? Quando você vai comprar um livro de escatologia, 500 páginas, 600 páginas, e a gente falar assim pela internet, e assim, e eu também não sou escatologista, estou aqui só aproveitando esse momento nosso aí, que deu esse pano de fundo interessante, né? E a gente está falando isso daí. Então, mas ele é panorama, para você que não sabia nada, você ir se localizando. Tem pessoas que fazem confusão, eu sei, eu também faço, né? Mas a gente já vai tendo aí esse panorama. Quando você olhar para o Apocalipse, você já tem uma lente que você pode enxergar melhor. Quando você está, isso aqui daqui, aquilo ali dali, esse besta, né? Essa besta e tal, você vai se encaixando ali dentro. Tá bom, querido? A gente está à sua disposição. A Seara tem disponibilizado essas palestras aí no Facebook. A gente está à disposição, não só eu, toda a equipe pastoral. Quero agradecer o pastor Fernando que está com a gente aqui hoje, uma alegria para mim recebê-lo aqui na nossa casa, né? Dizer que a Seara tem, domingo nós temos o culto 10 horas da manhã. A pastora Silvia está capitaneando a oração pelo Zoom, às segundas e às quintas às 20 horas. Terça a gente está tendo CDV, quarta escatologia. Além das lives que estão aí borbulhando, excelentes entrevistas que ela tem feito. Inclusive sexta-feira acho que a Márcia vai fazer uma entrevista. Oh my God. Mas vai ser uma benção. Tá bom, querido? Olha, Deus abençoe muito a sua vida. Qualquer dúvida, não, quer dizer, pode me procurar assim, estou brincando. Qualquer dúvida, procura, a gente pesquisa e manda a resposta para você, indica literatura, etc. Tá bom? Deus abençoe e eu espero contar domingo aí com a sua audiência no nosso culto online.